tarde. Que almoço foi esse, hein? Quem aqui comeu um pouco até demais aqui, ó. Confessa aí. Gente, é um privilégio muito grande, muito obrigado, viu? É um privilégio muito grande mesmo de estar com vocês. E a verdade é essa, que eu já estou sendo muito, mas muito inspirado mesmo. Eu não conhecia a AMES antes, até né, assim, recentemente, e eu estou já assim, me apaixonando cada vez mais por tudo que Deus está fazendo através das suas igrejas e através desse ministério tão lindo. Então, parabéns, parabéns mesmo. Me pediram para contar um pouco do nosso testemunho, a nossa história, e aí eu quero rapidamente só te encorajar com algumas palavras. Meu nome é Isaías e eu nasci em Santarém, do Pará. Eu estou curioso para saber se alguém aqui ouviu falar de Santarém. Alguém já ouviu falar dessa cidade? Já, né? Eu acho que é por causa da igreja, porque se não fosse pela igreja lá, eu acho que ninguém teria ouvido falar. Aqui uma igreja é uma cidade pequena, no meio do Pará. Alguém já foi para Santarém? Estou até curioso. Olha aí, já foi, várias pessoas já foram para Santarém. Terra maravilhosa e terra quente. É muito quente. A gente brinca que é tão quente lá que... É tão quente que é até mais fácil de fazer convertido lá. Porque a gente fala assim, olha, o inferno é mais quente ainda, e todo mundo quer aceitar Jesus. Mas lá é muito quente mesmo. Lá é tão quente que até o urubu voa com uma asa só, e a outra asa fica só se abanando. Mas é só brincadeira, mas é muito quente mesmo. Mas, rapidamente aqui, eu sou casado, tenho 3 filhos e uma só esposa, né? Graças a Deus, só uma esposa. Mas 3 filhos... E nós moramos hoje em Fortaleza, no Ceará, mas muito antes do que isso, deixa eu só voltar aqui um pouco à história. Os meus avós, pastor Melvin, pastora Catarina, né, americanos, e eles moravam em Illinois, nos Estados Unidos, e eles eram de uma família muito bem sucedida. Os meus avós, eles tiveram né, várias fazendas e empresas, e um dia o meu avô, ele contava essa história, hoje ele já está na glória, mas ele contava essa história, que ele estava um dia em uma das fazendas, trabalhando num trator, conversando com Deus. E aí ele sentiu que Deus falou assim com ele, meu filho, você está muito feliz, né? Que bênção, assim, glória a mim, né? Deus falando, que você está muito feliz. Ele falou, sim, Deus, estou muito feliz, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E aí ele sentiu que Deus falou assim para ele, eu estou feliz que você está feliz, mas e as pessoas, né? Milhões e milhões de pessoas morrendo sem nunca ter ouvido falar de Jesus. E aí? Então naquele dia, ele sentiu que foi aquele chamado missionário, e para resumir bastante a história, que é bem comprida, mas ele então ele falou com a minha avó, a Catarina, e começaram, então, a sonhar em sair dos Estados Unidos e ser missionários aqui no Brasil. E claro que tem toda a história que o povo que né, os conhecia, falava, não, vocês estão loucos, né, porque vocês têm uma vida tão confortável, tão boa aqui nos Estados Unidos, por que deixar isso para ir para o Brasil? E isso era em 1956. Então, aquela região, eles não conheciam muito bem, assim, como era o Brasil. Então, eles achavam que eles estavam abandonando tudo para ir para um lugar que, naquela época, que ninguém nem conhecia muito bem. Então, mas, para resumir a história mais uma vez, eles oraram bastante sobre isso. A igreja abençoou. A igreja falou, olha, nós vamos te enviar em oração. Quem está me entendendo aí? Em oração. E somente em oração, né? Nós não vamos poder te sustentar financeiramente, mas vamos te enviar, receba a bênção da igreja. Mas eles, graças a Deus, eles tinham já bastante para o sustentar. Chegaram no Brasil com 4 filhos, e o 5º filho já nasceu aqui no Brasil. E o 5º filho era o pastor Abe Huber. Muita gente pensa que o pastor Abe é o meu pai, ele é o meu tio, tá? Ele é meu tio, ele é um paizão também para mim, ele me discipula até hoje, mas o meu pai era o pastor Lucas Huber, que era o irmão mais velho do pastor Abe. Então, chegaram no Brasil sem falar nada de português, com 4 filhos pequenos.
Na verdade, eles aprenderam uma palavra no avião, na viagem, vindo para cá, que era a palavra exit, né, saída. E chegaram no Brasil e começaram, então, a aprender o português. E o meu pai, ele tinha 5 anos de idade, chegando aqui no Brasil, e eles cresceu, né, vendo, observando essa vida missionária dos pais dele, vendo essa paixão por Jesus, essa compaixão pelas almas perdidas, e ele sempre quis também ser um missionário. E ele sonhava bastante com a região da Amazônia, muito obrigado. E então ele sonhava com essa região da Amazônia, Pará, Amazonas, e ele crescendo, ouvindo falar que na Amazônia tinha 40 mil comunidades nos ribeirinhos, do rio Amazonas, do rio Tapajós, do rio Arapiuns e assim por diante, e apenas 3 mil dessas comunidades tinham uma igreja evangélica. Então ele pensou, bem, 37 mil comunidades sem nenhuma igreja evangélica. É um campo missionário enorme. Então, mais uma vez, para resumir a história, por causa do tempo, ele fez faculdade nos Estados Unidos, casou com minha mãe na Califórnia e vieram de volta para o Brasil como missionários. E aí foram para Santarém do Pará em 1976. E foi lá que eu nasci. E nós, então, começamos a igreja, que é a Igreja da Paz, que é Paz Church, lá em Santarém, e começamos em forma de uma célula, né, bem simples, na sala da nossa casa, nossa família, mais 2 pessoas daquela rua, lá em Santarém. E a igreja começou a crescer, e hoje a Igreja da Paz, lá em Santarém, tem mais ou menos uns 40 mil membros, e ainda dizemos que é só o começo, amém, gente? E eu já quero aproveitar aqui e já declarar que isso e muito mais vai acontecer através da sua vida e através da sua igreja, em nome de Jesus. E através dos missionários no sertão, em nome de Jesus. Então, nós não podemos desprezar os pequenos começos. A igreja começou nesse momento, e foi crescendo, mas a visão do meu pai era de alcançar os ribeirinhos, né? Não somente as cidades, mas o povo esquecido da Amazônia. Naquela época, que até hoje, para quem já foi lá e já conhece um pouco da realidade da Amazônia, sabe que para chegar nas comunidades, você não vai de carro, não tem estradas, tem que ir de barco. Então, o meu pai, ele aprendeu a construir barcos sem o YouTube, e ele aprendeu a construir barcos, e ele construiu um barco. E nós, como família, nós fomos morar nesse barco. Então, eu cresci morando num barco. Então, eu digo que a minha, assim, toda essa experiência foi uma bênção para mim. E até engraçado, porque morando nesse barco, fazendo o homeschooling, né, nesse barco, no meio da Amazônia, e para quem conhece, como eu falei, é muito quente mesmo, e tem muito mosquito. Aqui não tem tanto, né? Mas como é que chama mosquito aqui mesmo? Lá no Pará, você nem tem que chamar, vem só assim. Brincadeira de novo. Mas lá é carapanã, diga isso, carapanã. Lá é carapanã, são enormes, parece o urubu que vem. Brincadeira, mas diga que são, assim, é horrível, né? Assim, parece que são os demônios da floresta. Mas nós moramos nesse barquinho no meio da selva amazônica. E o meu pai, ele era um grande visionário, e ele amava esse trabalho missionário. Ele reunia a gente, né, nós somos 4 filhos, eu sou o caçula, e ele nos reunia e falava assim, família, gente, nós somos muito assim, abençoados, muito privilegiados, de poder morar num barco, no meio da Amazônia, falando de Jesus para as pessoas. E ele falou isso tanto para mim que eu acreditei. Pensei, poxa, que privilégio, morar num barco, pescando todo dia, para poder comer, né? É um privilégio. Só depois que eu fui entender que ninguém quer morar num barco na Amazônia. Mas, sabe, até hoje, eu creio que realmente é um privilégio tão grande, porque eu cresci vendo, observando essa vida apaixonada
por Jesus, apaixonada pelo avanço do reino dele aqui na terra e alcançando o povo lá tão precioso, lá dos ribeirinhos. E a igreja foi crescendo, crescendo. Hoje, lá nos ribeirinhos, temos mais ou menos 400 igrejas plantadas nos ribeirinhos, e é só o começo. E a gente também tem muitos barcos, né, que nós construímos, que são barcos hospitais, que vão equipes, que vão como médicos, como dentistas, como vocês estão vendo aqui, ou já viram, né, através da AMES, e chegando nas comunidades, e assim abrindo portas, e assim plantando igrejas, e assim alcançando vidas para Jesus. Então, essa foi a nossa vida, né, diária. Agora, para quem já andou de barco, sabe que é muito lento, é muito devagar, é demorado você chegar até uma outra comunidade. Às vezes, nós gastávamos muitas horas, às vezes até dias e dias, literalmente, viajando no barco bem devagar, até chegar na próxima comunidade. Então, meu pai, ele ficava agoniado com isso, ele começou a orar. Para Deus somente, para assim, prover uma maneira de transporte mais rápido, para poder alcançar mais pessoas. Uma missão americana eles doaram, não era um avião, era ultraleve. Quem aqui já viu ultraleve? Ultraleve é tipo um asa delta, com motorzinho, muito pequeno, que só cabe o piloto e um passageiro. Mas, uma grande vantagem desse ultraleve é que pousava na água, que tinha uma boia bem grande embaixo, pousava na água e decolava da água. Então, não tinha que ter pista, porque já tinha todo o rio, né, da Amazônia, já era uma pista enorme. Então, ele usava demais esse ultraleve para chegar nas comunidades, e ele me levava junto com ele, muitas vezes. E então, começou a avançar mais ainda o trabalho, porque 1 hora de voo era mais ou menos um dia de barco. Então, ainda temos muitos barcos, mais ou menos 80 barcos lá, que ainda estão agora, nesse momento, rodando lá na Amazônia, mas também temos alguns aviões. Mas, nesse momento, né, o meu pai, ele era o único piloto, ele aprendeu a pilotar para poder alcançar os ribeirinhos. Isso foi uma benção por vários anos, até que um dia me acordaram, eu tinha 10 anos de idade, e me acordaram, né, de madrugada, talvez era 2 da manhã, Isaías, acorda. E eu, meio, né, zonzo ainda, acordando, falando, Isaías, o seu pai, ele sofreu um acidente no avião, ele está com Jesus agora. E para mim foi horrível, foi muito difícil, né, que para mim ele era o meu maior herói, meu amigo mais íntimo. Ele me levava com ele, né, nas viagens. Então eu sofri demais, foi muito difícil. Mas graças a Deus que a gente não entende essas coisas, a gente não sabe nem como explicar o porquê disso, mas nós conhecemos o nosso Deus, nosso Pai, e nós sabemos e entendemos que Ele é um bom Pai, Ele tem o melhor para nós. E foi um processo bem difícil, doloroso, mas foi interessante porque Deus usou a vida dele ali na Amazônia como uma semente que foi plantada. E hoje estamos vendo, né, esse crescimento incrível na Amazônia, não só na Amazônia, mas que tem se expandido pelo Brasil e pelo mundo todo. E hoje nós temos grandes conferências que lotam estádios lá em Santarém, e é só o começo de que Deus está fazendo naquela região aí, em nome de Jesus. Alguns anos depois, a minha mãe, ela casou de novo, mais ou menos quase 4 anos depois, ela casou novamente. Agora, um fato aqui interessante, que muita gente não conhece ainda, é que o meu avô, pastor Melvin, pastora Catarina, tiveram 5 filhos. A pastora Ângela, aí meu pai, pastor Lucas, aí a pastora Rebeca, não sei se alguém já né, a conheceu, aí tem o pastor Timóteo e o pastor Eibe. O pastor Timóteo, ele era um pastor missionário lá no Japão, já há muitos anos, mas nunca casou, nunca teve filhos. A minha mãe, depois de uns 4 anos, começou a conversar com ele. E aí, para resumir, casaram, né? Ele é o irmão mais novo do meu pai, meu tio, que nunca teve família lá, nunca casou, né? Nunca teve filhos. Então, eles casaram. É muito bíblico isso, né? Eles casaram. Casaram
E aí a minha mãe, ela foi morar no Japão. E eu também, né, com meus 13 anos agora, saí daquele ambiente, né, da Amazônia, morar num barco, pescando piranha e tucunaré todos os dias, para morar num lugar bem parecido com a Amazônia, que é Tóquio, Japão, é quase a mesma coisa. Mas que foi uma experiência também, eu confesso que foi difícil para mim como adolescente, foi bem difícil essa transição, né, de morar em Santarém para morar em Tóquio, sem conhecer a cultura, sem conhecer ninguém. Eu não tinha nenhum amigo, não falava japonês ainda, então foi bem difícil, eu confesso. Mas graças a Deus que eu fui morar no Japão, porque foi lá no Japão que eu conheci a mulher mais linda do mundo. Eu tive que sair do Brasil, viajar literalmente o outro lado do mundo para encontrar minha esposa. Ela também é missionária, filha de missionários que trabalharam muitos anos no Japão. E eu conheci a Nicole lá no Japão. É uma longa história, bem engraçada, eu conto em outra ocasião aí. Mas, não, com os jovens eu conto e é muito engraçado, mas depois a gente conta. Mas eu conheci a Nicole lá no Japão, quando eu tinha 25 e ela 24, finalmente, eu não sei como, mas eu consegui convencer a Nicole a casar comigo. Depois da faculdade, casamos na Califórnia, aí viemos para o Brasil, para Fortaleza, em 2010, para trabalhar junto com o pastor Abe e a equipe da Paz em Fortaleza, no Ceará. E aí, depois de 6 anos trabalhando em Fortaleza com o pastor Abe, nós fomos junto com o pastor Abe para São Paulo, para plantar a Paz Church em São Paulo. E, então, já moramos em São Paulo já há 5 anos, e a igreja lá está crescendo bastante, graças a Deus. E agora, finalmente, estamos de volta agora em Fortaleza, para começarmos uma escola de missões. Agora, é interessante que essa ideia, né, de que a Paz tem usado para plantar novas igrejas, tem sido várias estratégias, né? Tem tantas boas por aí, mas uma das estratégias que o pastor Ibe tem realmente praticado bastante é de enviar uma equipe muito grande. Quando nós enviamos, por exemplo, um casal que não tem experiência com missões, com igreja, é como se fosse enviando uma semente, né? Um casal é uma semente para uma nova região e é uma bênção, mas às vezes demora, porque o casal não tem muita experiência ainda com a igreja, não tem muita experiência, então é uma semente que às vezes demora para brotar e crescer. Talvez melhor do que isso era de enviar um casal que já tem muita experiência com igreja, já vive bem o DNA daquela igreja. Então, é como se fosse já transplantando uma árvore já frutífera naquela região. Mas talvez melhor do que isso é de enviar um pomar de muitas famílias que já são bem-sucedidas na igreja local, que já estão produzindo muito fruto, e aí enviar esse pomar muito grande para a nova região que vai começar a obra mais rapidamente naquela nova região. E foi assim que nós fizemos de Santarém para Fortaleza, e em poucos anos já era uma grande igreja, e aí que fizemos novamente de Fortaleza para São Paulo, que nós enviamos, contando com todo mundo lá em Fortaleza, ou em São Paulo, todos os missionários, né, o staff, pastores, até as crianças, éramos em 300 pessoas. Chegando, já começamos bem, né? Já é uma igreja. Já começamos lá. A igreja, mas lá de São Paulo, já enviamos 5 equipes para outras cidades, inclusive aqui, Vitória. Temos uma equipe que está plantando a Paz Church aqui em Vitória, que nós enviamos da Paz São Paulo. Então, hoje, de staff lá da Paz São Paulo, deve ser uns 70, talvez, né? Está bem menor do que antes, porque já enviamos muitas equipes. Hoje, eu faço parte da equipe sênior da Paz São Paulo, inclusive vou ministrar esse final de semana lá na Paz São Paulo, então ore por mim, por favor. Mas
a igreja na Paz São Paulo já tem entre 3 e 4 mil membros, isso porque nós inauguramos durante a pandemia. Mas hoje, no Brasil e fora, temos mais ou menos 800 igrejas da Paz. No Brasil, temos na Itália, temos em Portugal, Venezuela, Japão e alguns outros lugares que eu estou esquecendo agora. Mas tudo isso para falar que Deus é um Deus do impossível. E a gente tem visto isso. E isso começou desde o início, porque assim, alguém perguntou para nós, né, que depois que meu pai faleceu, a igreja começou a explodir em crescimento, e alguém até nos perguntou, mas você acha que o Lucas, né, o pastor Lucas, ele já imaginava que isso ia acontecer, tanto crescimento? E eu sempre respondia, com certeza. Ele já tinha visto isso muito antes do que aconteceu, porque ele era um visionário. E eu acho que é um segredo para nós, pastores, e vocês que estão enviando missionários para o sertão, é o segredo de você liderar a sua igreja, liderar o campo missionário. Talvez o segredo principal é visão. E hoje eu quero rapidamente só falar sobre isso. Mas antes disso, quero só passar rapidinho aquele vídeo sobre a escola que estamos começando agora. Tá certo. A escola que estamos começando agora no Ceará, que é uma escola de missões, mas com ênfase na igreja local. Nós queremos ver jovens firmes na fé, ao entrar para a faculdade, de ter assim uma base firme, sólida na palavra de Deus, porque hoje em dia nós sabemos muito bem que a faculdade não é um lugar tão simples, né, para permanecer firme na fé, vamos dizer assim, e somos bombardeados, né, com tantas ideologias e está só começando. Então nós temos que ser muito inteligentes com nossos filhos e os filhos dos nossos membros, os jovens que vão realmente não somente sair da faculdade com uma formação boa, mas também com uma base sólida em Cristo Jesus. E não ser influenciado, mas influenciar os demais. Então, a Escola de Missões também, essa ênfase tão incrível com a igreja local. Nós amamos a igreja local, e eu tenho certeza que é através da igreja que nós veremos os frutos permanentes. Então, se puder só colocar rapidinho. Fala galera Difflin, estamos aqui no local onde acontecerá a tão esperada Global Mission School, uma escola de missões com ênfase na igreja local. E o nosso objetivo é que você saia daqui com essa certeza da sua identidade em Cristo, para você ter essa visão através da igreja local. Você fazer missões sim, mas através da igreja. Você vai sair daqui com essa certeza da sua fé, uma defesa da sua fé. E também o seu chamado específico. E, claro, vamos falar muito sobre missões, várias maneiras, ideias, estratégias de como falar e como realmente exercer esse chamado missionário. A escola será bem aqui no Difflin Tree House. Serão 5 meses, 4 meses a parte teórica, onde nós vamos aprofundar em tantos assuntos que vão elevar a sua vida. A programação diária inclui aulas, trabalhos comunitários, tempo para buscar e adorar a Jesus sozinho e em grupo, discipulado, evangelismo, life group e experiências missionárias no sertão. Além de ser uma escola bilíngue, também serão oferecidas aulas de inglês. Conheça alguns dos professores incríveis que estarão dando aula na Global Mission School. Depois da fase teórica, nós vamos entrar na parte prática, que é um mês de missões. Pode ser dentro do Brasil, teremos também oportunidades internacionais. Nós vamos juntar com a igreja local para fazer o nome de Jesus conhecido aqui no mundo. E através desse tempo, nossas vidas também vão ser transformadas. Junte-se a nós e seja equipado para uma vida de avivamento e expansão do Reino de Deus através da igreja local. Acesse o site difflin.com/GMS. E você pode fazer parte do processo seletivo da Global Mission School. Amém. Vocês viram aí minha esposa tão linda, gente? Deus é o Deus do impossível mesmo.
Mas amém, gente. Então, se você tiver mais perguntas e tal sobre a escola, fale mais com a gente, que será um privilégio muito grande poder falar mais sobre isso depois. Mas, como eu falei, eu acho que uma das coisas mais importantes de nós como pastores é de ter essa ousadia de sonhar com coisas grandes. Então, diga bem alto, com muita ousadia, ouse sonhar grande. Isso aí, muito bom mesmo. E eu estou até impressionado como até a escala aqui, né, das pessoas que vão ministrar, que é o Isaías e logo depois Jeremias, né? Quem é o Lamentações aqui? Não sei quem é. Mas amém, gente, é um privilégio. Mas amém. Ezequias, quem é? Mas, sabe, vamos só voltar a fita aqui. A importância de sonhar com coisas grandes. Eu estava na Nigéria, em Lagos, Nigéria, participando com uma caravana de uma grande conferência na Nigéria. E talvez era a maior conferência que eu já participei na minha vida. Eles nos falaram que na última noite eles nos falando isso, não sei se é verdade, mas falaram que tinha quase 3 milhões de pessoas presentes lá naquele local. Talvez você já ouviu falar dessa conferência, né, em Lagos, Nigéria. E, assim, para você ter uma ideia, só o local onde estávamos reunidos lá era 1 quilômetro de largura, o prédio lá, os galpões, 1 quilômetro por 2 quilômetros de comprimento. Uma loucura, literalmente. Só na plataforma sentava 6 mil pessoas. E eu lembro que eu estava lá em cima tentando enxergar aonde acabava a multidão. Era um oceano de pessoas. Eu não conseguia enxergar aonde terminava o povo. Muita gente. Tinha até uns prédios grandes aqui do lado, que eu pensei talvez era um mini shopping. Eu perguntei, o que é isso daí? Não, só os banheiros para poder atender os participantes da conferência. Era muita gente. O pastor dessa denominação, o pastor Enoch Adeboye, e ele estava lá pregando, e ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, gente, nós temos que sonhar com coisas grandes, temos que ter muita visão do futuro. Quando você sonha com coisas pequenas, medíocres, você está desonrando o nosso Deus. E eu fiquei meditando sobre essa frase. Quando você pede por coisas pequenas, você desonra Deus. Por quê? Se dependesse de Deus, Deus é todo poderoso, é ou não é? Ele consegue fazer muito além do que nós pedimos. Inclusive, nós vamos ler esse versículo, Efésios 3:20, que é o que eu mais gosto na Bíblia, esse versículo, Efésios 3:20. Mas é interessante isso, porque agora é a nossa vez de começar a pedir por coisas grandes. Agora, voltando um pouquinho mais, o que é um sonho? Por que é tão importante sonhar com coisas grandes? Porque um sonho é uma imagem do futuro que produz paixão no coração. Olha só, que chique isso daqui, hein? É uma imagem do futuro que produz paixão no coração, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui, né? Para o Henry Ford. O sonho dele era de ver um carro da Ford na garagem de todo americano, né? O sonho do Martin Luther King Jr. era de acabar com o racismo. O sonho do Billy Graham era de ver milhões de pessoas ouvindo falar de Jesus. O sonho do meu pai, está aqui minha família, né? Eu sou o caçula, aí, o mais bonitinho aí, com certeza. E meu pai, aquele do meio, né, o pastor Lucas. Qual era o sonho dele? Era de ver 40 mil comunidades com igrejas evangélicas plantadas. E olha só, gente, que lindo. Eu sou esse bebê aí, tão bonitinho. Eu era bonito, não sei o que aconteceu, mas Deus é bom com a gente. Agora, vamos ler esse versículo aqui juntos, tá? Respira bem fundo e vamos ler com a voz bem alta. 1, 2, 3 e já. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Agora, pastores, quem aqui já tinha lido antes esse versículo? Eu espero que todo mundo levante a mão aqui. Quem aqui já tinha memorizado esse versículo aqui antes? Né? A grande maioria. Agora, é interessante que muitas vezes eu ouço pessoas citando errado esse versículo. Num ponto muito pequeno, mas é um detalhe importante.
E eu também fazia isso, né? E eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu vou citar errado aqui, você vai me dizer, vai me corrigir. Você vai me dizer aonde que eu estou errando, tá? Então, vocês vão ler aqui, tá? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que podemos pedir ou pensar, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aonde foi que eu errei? Podemos. Agora, você acha que Deus ele é capaz de fazer muito mais do que nós podemos pedir ou pensar, sim ou não? Sim, claro, com certeza. Mas aqui nós aprendemos algo diferente. Aqui nós aprendemos que Ele é capaz. É claro, se fosse depender dEle, Ele é capaz, Ele é grande o suficiente. Mas agora é a nossa vez de não só entender que Ele é capaz, mas de literalmente ter a fé necessária, de literalmente tomar o passo de fé e pedir por coisas grandes. E não só entender que Ele é capaz de fazer mais do que você pode imaginar, mas Ele é capaz de fazer muito mais do que você está literalmente pedindo e pensando e sonhando. Quem está me entendendo aí, diga amém. Então agora é a nossa vez de literalmente começar a pedir por coisas grandes. Como você já leu, um versículo tão incrível, Mateus 7, peçam e lhes será dado, né? Busquem, encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Ou seja, agora é a nossa vez de literalmente pedir por coisas grandes. Agora, quem aqui fala um pouco de inglês aí? Alguém fala um pouco de inglês aí? Como é que você fala essa palavra? Dream, muito bom. A palavra sonhar, ou sonho em inglês é dream, né? Diga aí mais alto, dream. Uau, igreja internacional aqui, hein? Vocês são incríveis. Para quem já foi até o Sobral, né? O pessoal lá no Sobral, ele fala muito bem o inglês lá, né? É só brincadeira aqui para quem é de lá. Mas dream, eu pensei, eu vou só pegar essa palavra dream para nos ajudar a não esquecer dos pontos principais aqui da palavra. Porque eu vou voltar no ano que vem e vou falar assim, você lembra da palavra que eu dei? Aí você vai lembrar, tá vendo? Brincadeira. Mas só para você entender aqui, tá? Dream vamos usar como um acróstico para você lembrar aqui a palavra. Mas, sabe, antes disso, vamos só lembrar qual era o maior sonhador da Bíblia. Quando a gente fala assim, o sonhador na Bíblia, do José do Egito, né? Com certeza ele era o maior sonhador da Bíblia. E a gente entende que Deus deu a José um sonho que literalmente ia mudar, e mudou mesmo, a história do mundo quando ele tinha apenas 17 anos de idade. E aí eu pergunto, qual é o sonho que Deus tem dado para você, sua igreja, que vai literalmente mudar a história de milhares de pessoas no sertão? Qual é esse sonho, qual é essa visão? E eu só quero hoje só te encorajar a você expandir essa visão, a sonhar com coisas até maiores ainda, porque Ele é capaz de fazer mais do que nós pedimos e sonhamos. Por quê? Não é de acordo com o nosso poder, o tamanho da sua igreja, não é de acordo com os recursos, mas é de acordo com o poder que atua, é o poder dEle que atua em nós. Quem está me entendendo aí, diga amém, bem alto. Então nós temos que ser muito criativos, para poder sonhar com as coisas maiores. E fazer a pergunta, por que não? Por que não fazer loucuras para Jesus? E hoje, pela manhã, eu comecei a ouvir tantas ideias criativas, loucuras maravilhosas que Deus está usando para avançar o reino de Deus através das igrejas e através dos missionários no sertão. Mas nós temos que até sonhar um pouco mais alto do que isso. E fazer a pergunta, por que não fazer mais? Por que não pensar em mais criatividades? Eu fico pensando nos inventores da história, né? O Alexander Graham Bell, que inventou o telefone. Ele foi muito ousado, ele fez a pergunta, por que não ter um meio de comunicação a longa distância? Que não existia ainda. Então foi por causa dessa ousadia e a criatividade que ele inventou o primeiro telefone, que era do tamanho do telão aqui, né? Com cabos e plugs. E aí alguém viu esse telefone, fez a pergunta, por que não ter um desses daí na casa de toda a família? E aí que inventaram o primeiro telefone fixo, que eu acho que alguns aqui nem lembram mais o que é esse telefone fixo.
Eu até estou curioso para saber quem é que lembra aqui daquele telefone fixo. Eu estou curioso, porque, quem lembra daquele telefone fixo, bem antigo, que tinha aquele disco girador com os buraquinhos, que você tinha que enfiar o dedo para discar e girava aquele... Você lembra? Quem lembra desse telefone? Só os dinossauros aqui, né? Só os... Brincadeira, eu também lembro. Eu lembro, porque eu tinha um desses na minha casa, né? Aí, mas alguém viu esse telefone fixo, que você, assim, era legal, mas também tinha algumas desvantagens, que você estava lá preso, né? Aquele cabo bem curto. E alguém viu isso e pensou, bem, por que não ter um telefone com um cabo mais comprido? E eles inventaram aquele cabo bem comprido, que ficava todo enrolado. Quem lembra desse cabo aí? Mas era muito chique, você podia atender o telefone aqui na cozinha e ir até a sala. E alguém viu esse telefone, e aí fez a pergunta, por que não? Diga isso, por que não? Por que não ter um desse daí móvel? E aí que inventaram o primeiro tijolo. Vocês lembram dessa época, né? Que às vezes funcionava, mas era muito chique, né? Ele cabia no briefcase, podia até o shopping. Opa, é para mim. Você atendia o telefone, alô? E às vezes funcionava, às vezes não, mas era muito, muito chique. Mas foi tudo porque alguém teve a ousadia e a criatividade de perguntar por que não inventar uma coisa nova. E eu acredito que Deus tem dado uma criatividade sobrenatural para a igreja. Então nós temos que ser bem ousados e fazer a pergunta, por que não fazer uma loucura para avançar o reino de Deus? Para enviar mais missionários para o sertão, para começar novos projetos que vão alcançar mais almas para Jesus. É ou não é, gente? Então vamos lá, rapidamente, para terminar aqui. O Dream, mais uma vez, diga bem alto, Dream. Gostei. Vou só pregar em inglês agora, é bem mais fácil para mim. Mas vamos lá, a primeira coisa que o seu sonho, essa visão que você, pastor de igreja, precisa ter para a sua igreja, para a expansão, não só da sua igreja, mas dos trabalhos no sertão, é de você ter uma visão sobrenatural, que na verdade nem é a sua visão, já é a visão de Deus para a expansão. Por quê? Não é o seu reino, não é o nosso reino, não é o reino que nós estamos avançando, crescendo, mas é tudo de acordo com o seu poder de Deus que atua através da igreja local, que atua através de missionários. Então a primeira coisa que o Sony vai fazer na sua vida, da sua igreja, é que irá distingui-lo, diga isso bem alto, distingui-lo, vai fazer você diferente das pessoas ao seu redor. Eu amo falar com pastores, porque o pastor precisa ser um visionário, precisa ter uma visão muito além do natural. E falando nisso, muitas vezes nós como pastores temos pessoas, até amigos, que olham para a gente e falam assim, não, isso é uma loucura, você é louco, cara, isso nunca vai acontecer. Quem que já ouviu isso antes, né? Você é doido, cara, isso daí, essa visão sua não é possível, não é natural, não é possível, mas é isso que vai nos diferenciar das pessoas normais ao nosso redor. Então, igual o José do Egito, ele tinha aquela capa que separava ele dos irmãos, porque ele tinha um sonho que parecia ser impossível. Era ou não era? Impossível. Mas Deus, através desse sonho, usou José para literalmente mudar a história do mundo. Outra coisa que o seu dream, o seu sonho vai fazer na sua vida, vai realizar um crescimento. Diga isso, realizar crescimento. E aí sim, agora que começa, né, o trabalho mais difícil, porque às vezes esse crescimento vem com dores, nem sempre é muito prazeroso crescer, porque você vai em territórios novos, onde talvez você nunca conheceu antes, e vão abrindo novos desafios, mas vai realizar um crescimento. Quem aqui já viu um tubarão aqui? Alguém já viu tubarão aqui? Alguém de Recife? Brincadeira. Mas tem um certo tubarão que é interessante, que eles compram esse tubarão para colocar em aquário. Por quê? Porque esse tubarão, no aquário, ele cresce até no máximo 20 centímetros.
Mas o interessante desse tipo de tubarão, se você pegar ele, já adulto, já cresceu tanto que ele já ia crescer, tirar ele daquele aquáriozinho e lançar ele no mar aberto, esse mesmo tubarão vai crescer e continuar crescendo até quase 3 metros de tamanho. Ou seja, ele só vai alcançar o potencial máximo dele de verdade quando você tira ele daquele aquário limitado e jogar ele no mar aberto. Ou seja, hoje eu acredito que Deus está querendo expandir a sua visão, de tirar você daquele pensamento tão limitado e te jogar no mar aberto, expandir a sua visão, expandir esse sonho para algo que Ele quer te dar. E eu até acredito que Ele vai fazer isso durante essa conferência, então, esse encontro hoje, em nome de Jesus. Se você recebe isso, fala assim, eu recebo isso em nome de Jesus. Então vai realizar um crescimento na sua vida. Vamos lá, vai te elevar. Muitas vezes nós como pastores, nós tentamos uma certa direção e parece que a gente enfrenta uma barreira, que não dá mais. Então tentamos outra direção e mais uma vez outra barreira. Parece que a gente está perdido no labirinto. Quem já sentiu assim? Eu já senti. Muitas vezes parece que vai para cá e não dá, vai para cá e não dá. Mas você tendo essa visão sobrenatural de Deus, parece que Ele te eleva para você enxergar a situação de outro ponto de vista. De repente, você enxerga com mais facilidade lá de cima o labirinto todo. E você, então, entende melhor como navegar aquele labirinto até alcançar aquele alvo. Vamos lá, o A. O Dream vai te ajudar a atacar atitudes negativas. E isso, para mim, é talvez o ponto mais importante. Porque, como eu falei no início, nós somos pastores, temos que sonhar com coisas que são impossíveis para o natural. Então nós vamos enfrentar muita oposição. Na verdade, você não está ouvindo nada contra, não está enfrentando nenhuma oposição, eu quero te desafiar a você entender que seu sonho não é grande o suficiente. Tem que sonhar com coisas bem maiores mesmo, de alcançar centenas de milhares de pessoas mais do que você já está alcançando. E até na nossa vida pessoal, eu lembro que, bem de criança, eu era muito tímido, eu não conseguia falar com as pessoas, mas eu cresci vendo essa vida missionária, e eu também queria pregar para as pessoas, eu queria pastorear, mas eu era gago, eu não conseguia falar com as pessoas, era tão nervoso, tão tímido, até depois da morte do meu pai, eu entrei em quase depressão, eu não conseguia falar com as pessoas. E uma vez eu até compartilhei meu sonho, eu quero um dia pregar publicamente. E os meus amigos, eles riram na minha cara, você pregar, cara, é impossível. Eu pensei, realmente, é impossível. Mas graças a Deus que eu sirvo Deus do impossível, né? Para resumir bastante a história, um dia, já era jovem, eu fiz um encontro com Deus, foi maravilhoso. Alguns meses depois eu voltei para trabalhar, para servir naquele encontro. Eu queria ser um voluntário. Eu lembro que o pastor estava lá, falou assim, gente, vamos organizar aqui um encontro com Deus? Eu estava aqui sentado, bem assim, tímido, com muito medo, lá escondido. E aí eu pensei, bem, eu vou servir aqui no encontro, mas assim, algum lugar escondido. Talvez lá na cenoura, na batata, assim, talvez só com a vassoura. Algum lugar que ninguém vai me ver, vai me enxergar. Eu estava lá sentado, e aí o pastor falou assim, gente, eu preciso de alguém para ministrar aquela primeira palestra do pré-encontro, que naquela época era 2 horas, uma grande palestra. Quem é que pode ministrar essa palestra? E eu estava lá atrás, e do nada, sem querer, eu levantei a mão assim, aí eu baixei minha mão, tomara que não me viu. Mas ele me viu, Isaías, é você? Então beleza, fechou. E eu, não, você me traiu. E eu entrei em desespero. Bem, me deram 2 semanas até aquele encontro, e foram as piores 2 semanas da minha vida. Eu era tão tímido que eu jejuei sem querer jejuar. Estava tão nervoso que eu via comida e eu estou tão nervoso. E eu clamei, eu chorei tanto naquelas 2 semanas. E eu pensei, não vai ser possível, eu não vou conseguir. Porque nessa situação eu tinha um grande sonho de um dia pregar publicamente, mas eu tinha que aprender a atacar atitudes negativas interiores.
Às vezes vem de fora, às vezes outras pessoas que vão te, falar assim, cara, impossível, não vai dar. Às vezes é nós mesmos, que nós não cremos que Deus é capaz de usar um vaso fraco como nós. E eu também pensei, não, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir. Mas nós temos que aprender nesse momento a atacar essas atitudes negativas e crer que Deus, Ele é grande para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. Então eu comecei a pedir quase sem fé, mas com um pouquinho de fé. Deus, por favor, faça um milagre, por favor. Chegou o dia, aquele dia horrível, do encontro com Deus. E eu cheguei lá no prédio, eu olhei o prédio e pensei, assim, eu fiz aquela oração tão santa, estava tão nervoso, falei assim, Deus, se o Senhor quiser cancelar o encontro, não tem nenhum problema, pode cancelar, mas Deus nos entende, Ele falou, entra aí meu filho, você vai dar conta. Eu entrei, estava lotado, cheio de gente. Eu subi lá no palco, eles me deram aquele microfone pesado, oraram por mim, eu estava lá assim, sofrendo, e eu fiz aquela oração, Deus, por favor, me ajude. Oraram por mim, e aí, gente, eles me abandonaram lá naquele palco. E eu fiquei sozinho, Eu estava tão nervoso, falei assim, gente, vamos fechar os olhos, por favor. Fecharam os olhos, eu clamando no meu interior, Deus, por favor, faz milagre em nome de Jesus, amém. E eu comecei a pregar, e eu pulava para cá, e eu gritava, e eu pulava, e eu pregava. E o povo que me conhece falou assim, quem é esse cara? E eu também me perguntei, quem é esse Isaías? Eu não conheço. Graças a Deus, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, porque nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Graças a Deus, que é o seu poder que atua dentro de nós. E o M aqui para a gente encerrar, é o nosso dream, que vai nos motivar, vai ser aquela energia nuclear. Quem aqui já, assim, tem aquele dia que você não quer mais acordar, parece que está tudo dando errado, a igreja não está crescendo, tem gente até saindo da igreja, talvez discípulos íntimos traindo, eu não sei, tem tanta coisa que o pastor passa, que nós já passamos. Não é para qualquer um ser pastor de igreja, e nós já passamos por muita coisa, e às vezes o coração dói demais, e às vezes a gente quer desistir, a gente quer largar tudo. É nesse momento, se você tiver o sonho sobrenatural de Deus, é que vai te motivar, que vai ser aquela energia nuclear para te impulsionar até naqueles dias mais difíceis da sua vida. E para encerrar, eu não vou nem abrir aqui no PowerPoint, mas só quero ler com você o versículo aqui em Abacuque 2:3, fala assim, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Mesmo que Deus tenha que prolongar a sua vida, Ele será fiel com as promessas que Ele declarou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor, comigo. Eu quero só encerrar orando por você, em nome de Jesus.